Olá, a você desejo muita paz e expresso a minha gratidão por nós estarmos juntos neste momento para tratarmos de um Espírito excelente, Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Existe um texto de Lancelin que foi publicado em Belo Horizonte no dia 25 de dezembro de 1983, em que ele fala de uma forma resumida como foi esse projeto. Na época em que ela veio à Terra, a vida era diferente. A ignorância invadia todos os campos que o coração pudesse vir a comandar. As religiões petrificavam-se no comércio, esquecendo-se do próximo, exploravam os pobres e matavam no nascedouro a virtude de benevolência. Somente não eram envolvidas as pedras preciosas lapidadas no puro amor, aquele que o Cristo de Deus exemplificou e que Maria viveu todos os dias de sua existência. Maria de Nazaré foi exemplo de pureza. Ela teve contato com as maiores impurezas do mundo nas hostes políticas, na área religiosa e mesmo com o povo, sem se contaminar com as inferioridades humanas. Recebeu seu filho sofrendo a dor moral da incompreensão. Com ele, ainda pequenino, deslocou-se de lugar a lugar, preocupada com a sua segurança. Crescido, ajuda-o a escondê-lo, para garantia e preparo de sua missão divina. Depois, então que saiu à luta, todas as esferas se investiram contra ele sem piedade, como também contra os seus discípulos, e ainda assistiu como mãe e mulher a maior espetáculo de brutalidade, o drama do Calvário, não desejando para mãe alguma do mundo o que se passou no silêncio de seu coração. Maria, esse grande espírito, renunciou como ave de luz ao seu ninho de bem-estar angelical. Na sua descida ao planeta Terra, de plano a plano, ela colaborou com trabalhos diversos, orientações, com o exercício de seu amor de mãe, para que cada espírito, de plano a plano, pudesse melhorar e colaborar com a evolução deles mesmos e também do ambiente em que se encontravam. Ela veio para ajudar a humanidade e se fez necessário apagar sua própria luz para que a luz maior, a de Jesus, pudesse brilhar. Quando Maria recebeu o convite, ficou muito feliz, porque era de seu desejo conhecer o Mestre das Estrelas, receber a sua luz, e quando menos esperou, foi convidada a vir ao planeta nas linhas da educação do plano maior, para que o planeta Terra possa ser conduzido à luz, como de fato vem acontecendo. E Maria, antes de receber esse nome por ter nascido em Nazaré, ela era conhecida no plano espiritual como o Espírito Sofia, e como a ela veio outros espíritos também excelentes no amor, para auxiliar o planeta neste grande projeto. Quando Maria chegou à Terra, se fez necessário uma limpeza, porque muitos espíritos sofredores sabiam da vinda do Messias e que ele estava se aproximando gradualmente do planeta. Então Maria, juntamente com o espírito Isaías, o profeta, e 3 luminares, Gabriel, Rafael e Micael, se fizeram presente no planeta Terra, junto com inúmeros espíritos nobres, para esta grande missão de limpeza do planeta Terra. Maria, ao chegar na Terra, abençoou, agradeceu a Deus pela oportunidade do trabalho, beijou a Terra e começou a vibrar. Muitos espíritos se incomodaram com aquela situação, espíritos sofredores, pois não estavam entendendo o que se passava. Na realidade, a vibração do grande Espírito Maria de Nazaré e dos espíritos nobres colaboravam para que o planeta fosse limpo, pois havia muita energia deletéria, muito ódio, muita energia viciosa, e se fazia necessário esta limpeza. Por isso, Maria iniciou este trabalho juntamente com uma grande equipe para que o planeta ficasse melhor, mais limpo. Vários espíritos, vários congregados de espíritos foram desarticulados, espíritos sofredores, malvados, foram acolhidos pelo doce coração de Maria,
que na época dispunha do nome de Sofia antes de nascer em Nazaré. E esses espíritos foram acolhidos por ela e pela grande equipe. O seu amor era tamanho que desejava invadir os locais para acolher, abraçar, conversar com os espíritos. Mas era preciso cautela, e grande grupo auxiliou na ruptura de energias negativas. Naquela região de Galiléia se tornou o ambiente mais seguro. A Palestina, aquela área ficou o local mais seguro do ponto de vista espiritual, porque seres angélicos subiam e desciam constantemente em magnânimos trabalhos de limpeza do planeta. As árvores davam mais frutos, frutos maiores, os animais estavam mais sensíveis, menos temerosos, suas peles estavam mais bonitas, seus pelos mais brilhosos. Os peixes nadavam na fina camada do mar, da região, sem receio algum, porque já sentia o frescor, a energia magnânima do Mestre Jesus que se aproximava do planeta, e com a excelsa limpeza do grande Espírito Maria de Nazaré e sua equipe. Esse Espírito desceu gradualmente e, depois de realizar grande trabalho de limpeza, foi até Eli e Ana, que haviam sido comunicados pelo anjo Gabriel de que seriam pais daquela que seria a mãe do Salvador, do governador do planeta. Então, Maria, em momento oportuno, foi até eles, beijou o chão daquela casa, olhou para os seus futuros pais e rogou a Deus que os abençoasse e que fossem firmes na grande missão que lhes cabia. Eli e Ana receberam a informação em desdobramento através de sonho, foram levados para planos digníssimos, onde puderam receber as orientações e sabiam da consciência que havia uma grande missão a ser cumprida por eles. Maria orou por eles e, no momento oportuno, Ana engravidou, pelo auxílio da divindade, que foi uma grande bênção para ela e para Eli. E com o passar do tempo, no momento oportuno, o grande Espírito nasceu. No momento em que estava realizando o parto, havia uma mulher, a parteira, e uma outra que fazia a leitura das escrituras sagradas. Então, naquele instante de paz e harmonia, chegaram os 3 luminares para auxiliar no parto. E o ambiente ficou maravilhoso, cheiro de flores, harmonioso. E Maria de Nazaré nasceu, aquele bebê belo, para a alegria de todos. Quando ela nasceu, os espíritos nobres, o Gabriel, Rafael e Micael, se ajoelharam, porque era um momento magnânimo. Então, de repente, um outro espírito, como se fosse um sol, adentrou o ambiente, circulou pela casa e, ao chegar até aquele bebê, tocou-lhe a testa. E o bebê sorriu demoradamente. Os espíritos luminares, os arcanjos, não sabiam que isso ia acontecer e ficaram tomados de emoção por observar o quanto Deus se faz presente na vida de todos nós, o quanto Ele cuida com muito carinho de cada um de nós. Maria, mesmo já encarnada, em desdobramento, auxiliava muitos espíritos na limpeza do planeta Terra, porque haviam ceareiros do bem organizados, preparados para esse grande momento, porque Jesus já estava se aproximando gradualmente. A criança de Nazaré, e é importante destacar que ela encarnou no planeta Terra e que nós estamos constantemente reencarnando. Há muito tempo somos espíritos milenares para aprendermos a nos educar no aspecto do amor. Agora Maria e Jesus encarnaram neste planeta. Nazaré viveu
uma festa espiritual. Falanges de espíritos iluminados circulavam pela pequena aldeia, limpando o ambiente, onde se encontrava, né, o grande espírito Maria de Nazaré. Maria, um desses espíritos nobres, veio ao planeta Terra exatamente para isso, para a educação e a instrução do planeta, juntamente com nosso amado Mestre Jesus. Nazaré estava cada vez mais linda, as flores pareciam pedir licença às árvores para beijar as estrelas, recendia o perfume das rosas, o aconchego dos ciprestes em abundância. Maria estava com 7 anos de idade e recebia constantes visitas, porque era muito prazeroso ouvir Maria de Nazaré, apesar da pouca idade, mas o espírito nobre, um espírito que participou de campanhas multimilenares em favor do bem, apesar de ter sido retirado dela muitas características a pedido da mesma para que não se diferenciasse de nenhuma mulher, não tinha como, porque a sabedoria transcendia de seus lábios e era encantador o quanto ela se apresentava objetiva, simples e cheia de sabedoria. Vale ressaltar que todo ser altamente iluminado tem a inspiração dos céus. É verdade que os rabinos, eles negavam os valores daquela criança de Nazaré, porque nós sabemos que o ciúme é força negativa e sutil que penetra em todos os ambientes, mesmo os mais espiritualizados, e fornece meios engenhosos para a perda, às vezes de coisas elevadas, porque ele está ligado ao egoísmo e ao orgulho. Felizmente, Maria de Nazaré conheceu um rabino que foi o Azedan Moá, no qual ele recebeu autorização do Conselho dos Sacerdotes a visitar a família de Nazaré e ficaram, né, encantados com tamanha sabedoria dessa menina virtuosa e que expressava tamanha grandeza espiritual. Um espírito desta natureza certamente veio a incomodar bastante, então era preciso ocultar Maria de Nazaré. Por esta razão, ela foi, dentro das tradições, levada ao templo, onde ficou até os 12 anos de idade, antes da primeira menstruação, né, para que ela pudesse posteriormente ser entregue à sua família. E nesse período, ela aprendeu muitas coisas importantes de artesanato ou diversas outras atividades que foram úteis para, né, o decorrer de sua vida, inclusive no auxílio de Jesus. Alguns espíritos infelizes investiram contra ela, se utilizando da vibração de sacerdotes, de pessoas, de outras moças que se encontravam no templo, mas não encontravam espaço por conta das respostas e por conta do equilíbrio que Maria apresentava, né? Mesmo com pouca idade, ficava evidente que aquela mulher não era alguém comum entre as pessoas que lá se encontravam e imaginavam, comentavam: se esta é a futura mãe do Messias e é desse jeito, imagine como será o Messias. É importante ressaltar que quando Maria retornou à sua família, um grupo de amigos apareceram, os essênios. Quando Moisés foi convidado a trazer a grande revelação da vinda de Jesus, este estava no Monte Sinai e foi convidado por 2 espíritos para subir o monte e se deitar e fechar os olhos. De repente, ele se percebeu sendo retirado do corpo e começou a subir, a chegar ao espaço, a níveis muito altos, e começou, depois de algum tempo, a enxergar um grande sol, uma grande luz, e foi se aproximando. E quando chegou lá, era o mestre, que convidou a cuidar das ovelhas, perguntou sobre elas por 2 vezes, e Moisés, sem titubear, falou que cuidava delas, que como elas estavam. E depois ele convidou a Moisés a amá-las, a cuidá-las, e ele aceitou. E informou que ele viria ao planeta
em momento oportuno e que estava a caminho. E ele contou isso aos seus discípulos, especialmente a um muito querido, o Essen. O Essen era um filho adotivo, né, um discípulo de Moisés, a qual tinha uma mediunidade, né, ostensiva. E também Moisés utilizava muito de Essen para receber algumas informações, para se comunicar com alguns espíritos. E por conta do Essen ser o primeiro líder deste grupo, foi recebido o nome de essênios. E esses essênios, eles viviam conforme os ensinamentos trazidos pelos grandes espíritos que Jesus enviou para o planeta Terra a fim de auxiliar, né, neste grande projeto. O interessante, eu até acabei elencando alguns comportamentos deles, né, que eles tinham regras, e Maria foi apresentada a essas regras. Sua família foi apresentada a essas regras, às quais ela se sentiu muito confortável, porque ela já conhecia isso. Desligar-se dos bens materiais, caso os tenha. Trabalhar em favor do próximo sem exigência alguma. Proteger todos os velhos em decadência. Amparar as crianças órfãos. Educar os seus sentimentos de maneira a perdoar as ofensas. Nunca ofender quem o caluniar. Fazer da oração um clima permanente em sua vida. Comer somente para viver. Vigiar os pensamentos para que a boca não entre em convivência com o mal, cultivar as boas ideias, por onde viajar, dar bons exemplos, se possível, no silêncio. Nunca blasfemar contra o nosso Senhor, amar todos os reinos da natureza e protegê-los, atentar para a castidade, não cobiçar o que é do próximo e orar sempre por toda a humanidade. Não é interessante essa proposta que eles trazem? Realmente eles estavam preparados, estavam no momento oportuno, com as condutas oportunas para o recebimento do Mestre ao qual eles aguardavam. Esses essênios se aproximaram de Maria para auxiliá-la nesse grande projeto. E, de fato, no decorrer da vida de Jesus, inclusive nos momentos mais perigosos, eles estiveram presentes na infância e na adolescência de Jesus para que ele pudesse ser, né, conduzido, protegido, para que a sua missão não fosse atrapalhada. E Maria passou por todo um processo de aprendizados, inclusive com os essênios, que tinham como característica o trabalho da caridade, como Jesus ensinou de forma silenciosa. As pessoas não sabiam que existia, né, esta comunidade espalhada por aquela região e que tinha plena certeza da vinda de Jesus. Então Maria se preparou e, junto com eles, nesse processo. Com relação a José ben Jacó, ele era um camponês e tinha a honra de fazer parte da linhagem de Davi. Ele conquistara muitos valores por conta de suas reencarnações outras, no processo comum nessa vida sucessiva que todos nós passamos. Era um varão que trazia no coração a bondade, a justiça e nos seus atos de viver a obediência às leis do Senhor. Tinha a simplicidade como norma de vida e profissionalmente dedicava-se à carpintaria e ele gostava muito da perfeição. Ele foi convidado, conheceu os essênios, se agregou a eles, participou dos grupos de terapeutas, desenvolveu excelentes trabalhos, cresceu dentro deste grupo, subiu de cargo, mas tudo auxiliando as pessoas. Mas ele nunca deixou de ir ao templo. Inclusive os bancos que eram utilizados no templo eram feitos por ele. Ele tinha esse carinho, não é por conta de Salomão, de Davi, da qual ele tinha a honra de fazer parte desta linhagem. Por isso ele sempre se fazia presente. Uma comissão de 3 sacerdotes, liderados por Abelon de Doá, foram visitar em secreto, né, os pais de Maria para conhecê-los. Nessa oportunidade, tiveram contato com a jovem e resolveram providenciar, né, o casamento de José com Maria, porque José era da confiança do templo dos sacerdotes. E uma coisa que me fez recordar agora é que da ligação de José, né, de João Evangelista com Maria. Porque quando
Maria estava fazendo a limpeza no planeta Terra, a vibração no planeta, ela era acompanhada de perto por um espírito, né, que se diferenciava, que depois ficou conhecido como o apóstolo de Patmos, né? O João Evangelista, que Jesus dizia, é o meu discípulo muito amado, e que depois retornou ao planeta Terra para continuar com o projeto sobre a renovação da igreja para vivenciar o Evangelho, como Francisco de Assis. Então veja aí essa ligação que existe entre eles. Com relação ao convite, José aceitou. Antes ele tinha muita vontade, né, de casar novamente, ter vários filhos e vivenciar tudo isso, mas esse desejo esfriou com o passar do tempo. Chegou um instante que ele inclusive se sentia assim constrangido em negar, né, esse momento de ser o esposo de Maria de Nazaré, daquela jovem, mas ele aceitou se casar. Ele não tinha, né, interesse em se casar em determinado momento, considerando sua idade. Ele queria, na verdade, entregar sua vida aos trabalhos do templo e aos exercícios de caridade em que os terapeutas, no caso os essênios, se especializavam. Só que as circunstâncias impunham a ele esta aceitação. Os espíritos superiores, eles estavam vindo com mais frequência para o planeta Terra, subindo e descendo, desenvolvendo grandes trabalhos. Respirava-se um ar mais puro, porque Jesus já estava muito próximo. Chegou um momento em que ele se encontrava próximo à Terra, em um plano de muita luz, um ambiente magnânimo, aguardando, né, esse instante. Depois que o Sinédrio conseguiu realizar esse casamento, né, de Jesus, de José com Maria, o líder dos essênios acompanhou tudo isso de perto. Algumas vezes José se queixava porque ele inclusive relatou que é como se Maria vivesse em um mundo e ele em outro. E o pai Muni, que era o líder dos essênios naquele instante, disse para ele: meu filho, você acertou. Vocês são espíritos de ambientes muito diferentes. Você não está enganado, mas é preciso que cumpra com a sua missão, porque você foi escolhido para desenvolver esse grande trabalho. Quando estava próximo de Jesus, vir ao planeta Terra, de fato encarnar no planeta Terra, os 3 arcanjos trouxeram uma microvida que irradiava luz intensa a ser inoculada em Maria, um microgameta divino. Nós conhecemos algumas leis humanas, conhecemos como se comporta o corpo, estudamos a biologia, mas estamos ainda muito distantes de conhecer como funcionam os processos divinos, a vontade de Deus. Porque Deus não pede licença aos homens para a realização de suas atividades. Ele as faz. E para o preparo do corpo de Jesus, esse corpo que no caso vamos chamar de protótipo do homem do futuro, né? Esse corpo foi trabalhado algumas vezes, vindo espíritos nobres, onde foram desenvolvidas essas atividades, não é? Como o Buda, Krishna, entre outros espíritos nobres que vieram participar desse grande projeto de construção desses ideais. Em Romanos, Paulo, né, fala Romanos do capítulo 8, no capítulo 8, versículo 3, onde ele diz assim: Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Então o que nos faz refletir que o corpo de Jesus não era como o nosso. Tamanho era o seu potencial, sua energia, apesar de ter passado muito tempo se diminuindo. Eu vou usar aqui um termo, se destituindo do ser que ele era, que agora voltou novamente a ser o Cristo com toda a sua glória, com a sua majestade. Então ele teve que renunciar. Eu acredito às vezes que a maior dor de Jesus não foi essa do Calvário, mas a de se diminuir, como eu havia dito em algum momento, como se um sol tivesse que se reduzir para entrar numa caixa de fósforo. Então eu acho que esse foi o maior
sacrifício de Jesus, já que estava na escala, já se encontra na escala dos espíritos crísticos, né, que está acima, bem acima dos espíritos puros. Então, para chegar até nós, não há dúvidas de que Jesus se apagou como um sábio faz diante de uma criança ou de um homem primitivo, e mesmo não usando toda a sua sabedoria e o seu amor, fez o que fez. E aí nós imaginamos, tentamos ao menos imaginar o tamanho desse espírito, mas ainda estamos distantes de compreender de fato Jesus por conta de sua grandeza. Enquanto os homens de negócio comiam, bebiam, festejavam, Maria, José e os espíritos se encontravam em um ambiente, em um estábulo. José várias vezes saía e entrava a passos rápidos para poder organizar um ambiente o mais confortável possível. Havia grande festa por conta do censo na época, muita movimentação, e aquela energia poderia atrapalhar. Então, o ambiente do estábulo foi um ambiente puro, seguro. Então, naquele instante que Maria estava recostada, ali num momento simples, humilde, mas relativamente confortável, ela entrou em êxtase. Era como se um arco-íris de tanta luz a envolvesse naquele instante. Os vários espíritos se aproximaram, mas os 3 espíritos que a acompanhavam a todo instante, desde sua vinda ao seu nascer, ao nascer de Jesus, estavam lá. E Gabriel estendeu suas mãos e as luzes aumentaram, brilharam. José algumas vezes saía do ambiente porque não suportava tamanha energia, a vibração era muito alta. E Maria encontrava-se em êxtase. Naquele instante, o arcanjo Gabriel coloca as mãos no ventre divino e tira o maior tesouro de todos os tempos, Jesus. Ele é colocado naquela palha que aos olhos espirituais se observava grande luz. Vários espíritos foram convocados para prestigiar aquele momento. Os espíritos se reuniram em grande número que formaram uma estrela que chamou a atenção, inclusive, dos 3 reis magos que estavam no aguardo. Tinham ciência das escrituras, sabiam que o rei dos reis estava chegando. O interessante é que os animais não fizeram um ruído, observavam tudo no mais profundo silêncio e respeito. E Jesus lá estava, nascendo, não é? Saindo das mãos do arcanjo Gabriel. Nós sabemos que houve grande esforço de Jesus, né, durante a sua infância, um esforço dos essênios para que ele pudesse, né, ficar resguardado. Inclusive, quando ele foi apresentado ao templo, eles subiram, né, no templo, estavam sendo aguardados, porque era normal uma criança ser apresentada. E aí foi passado, claro, o tempo necessário pela lei. Então levaram Jesus ao templo, cumprindo assim os deveres. Maria estava com seu filho, na companhia de José, e subia as escadas, quando apareceram 3 levitas à frente deles, saídos de trás do templo. Eram essênios e se apresentavam como tal. José de Arimateia, com os olhos no menino e com uma alegria imensa, e se apresentou, disse que era essênio, e Maria entregou o bebê para ele. Com o bebê sagrado nos braços, José de Arimateia abriu o manto e olhou para o menino. Agradeceu a Deus por ter atendido aos apelos em favor dos injustiçados, dos sofredores. E ele afirmou, naquele instante que estava com Jesus nos braços, que sentia como se o mundo estivesse em seus braços. Sentia o peso do mundo e, ao mesmo tempo, aquele que dirige o próprio mundo. O fardo
sagrado foi passado para outro levita. E ele diz assim: sei que tenho nos braços o Filho de Deus, o pastor que veio unir todas as ovelhas em um só rebanho. E ele se apresenta: eu sou Nicodemos e sou um estudante do templo de Jerusalém. Ele sofria de uma ulceração no estômago e percebeu algo diferente. De repente estava curado. A família de Nazaré, por muitas vezes, foi interrogada. Este, de fato, era o Messias? E Maria, com todo o equilíbrio, não se perturbou um instante sequer, falava. José também respondeu todos os questionamentos. Aqueles que falavam em favor de Jesus eram influenciados por espíritos nobres, espíritos superiores. Somente quando Maria falava era que um espírito que parecia uma estrela se aproximava e falava por sua boca. Um momento mesmo de grande beleza. Na conclusão desse encontro, que muita gente sabia, o templo estava repleto de pessoas de diversos lugares aguardando para ver os fatos. Maria descia as escadarias no retorno e, ao observar, Jesus estendeu a mão, retirando o seu braço de dentro das cobertas e apontou para uma família que estava lá em preces. Maria se aproximou e observou que era um pai, uma mãe e 2 filhos, inclusive um de colo, e que todos sofriam naquela época da doença incurável, a lepra. Então, ela ficou com receio e afastou o bebê, se afastou, mas ouviu a voz daquele mesmo Espírito que havia dito a ela que seria a mãe do Salvador. Então, ela sentiu uma luz em todo o seu corpo, e da mãozinha daquele bebê estendeu-se luzes indescritíveis. E a família se curou e começou a gritar que havia um Deus, há um Deus entre nós, há um Deus entre nós. E essa grande movimentação preocupou a família de Nazaré. Mas os essênios já aguardavam para auxiliar esta família. E aí, quando receberam a família de Nazaré, providenciaram que fossem transportados com segurança, alimentados, enfim, acolhidos. Nós conhecemos grande parte dessa história de Jesus, estão nos evangelhos, mas eu queria trazer, com relação às conclusões do trabalho de Jesus enquanto encarnado no planeta, que chegou um instante que Maria percebeu que Jesus já estava no momento de sua missão e foi até ele, numa fila junto com os outros. E foi recebida por Jesus, que a abraçou, a beijou e disse que precisava seguir a sua missão, embora tivesse o desejo de ainda estar no colo de sua mãe. Maria continuou os trabalhos, foi embora e levando a mensagem de seu filho para os locais mais diversos, vivenciando dificuldades inúmeras para poder levar a mensagem de seu filho. E os leprosos, aqueles que eram marginalizados, a recebiam com carinho. E quando sabiam que era a mãe de Jesus, se emocionavam profundamente, inclusive em um local conhecido como o Vale das Flores. Quando ela orava junto a eles, falava de Jesus para eles, o mestre se encontrava com seus discípulos durante um grande trabalho, explicando, auxiliando, orientando-os. E de repente ele parou e foi até Maria. E os discípulos, já conhecedores do comportamento de Jesus, de que ele estava em um lugar, 2 lugares ao mesmo tempo, aguardavam. Jesus foi até Maria e os discípulos aguardavam ele lá, o corpo lá, enquanto Jesus ia em espírito. E falou: Mãe, como te quero, o meu coração se alegra na alegria que ofertas a esses que tanto amo e que deves amar como a mim. Sinto que os teus passos marcam a tua grandeza, distribuindo esperança aos que sofrem, paz aos atribulados.
Entrega o teu coração como fonte de esperança para os filhos do infortúnio e eterniza a tua alegria para a alegria dos que te cercam. Mãe, quando quiseres me ver, venha ao encontro destes desprezados da sociedade. Quando sentires necessidade da minha presença, veste-os nus. Estou sempre com os que não têm teto e estarei contigo sempre, porque atende a voz de Deus do mundo da tua consciência. A paz te deixo, a paz te dou. Se para melhor cumprir o seu mandato divino, Maria precisou se destituir dos seus títulos que foram adquiridos em campanha multimilenar, no momento de subir, ela os recuperou rapidamente. E a ela foi acrescido mais um, a de mãe da humanidade e rainha dos anjos no reino de Jesus. É interessante que quando Maria, melhor dizendo, atendia as pessoas em Éfeso, todos os dias uma fila enorme aparecia, ainda faltava um ancião que se aproximava. E esse ancião começou a conversar com ela. Todos que chegavam ali pediam algo, solicitavam algo, lamentavam. Mas este mendigo não pedia nada. Falava das coisas do céu, falava da divindade, do amor, de maneira tal que Maria começou a se emocionar e a identificar aquele discurso, que lá havia alguém muito especial. E verificou as mãos, encontrou as chagas, verificou os pés e também encontrou as chagas, reconheceu que era o seu filho. Imediatamente procurou se ajoelhar para beijar-lhe os pés, mas Jesus não deixou, a sustentou pelas mãos e disse: sou eu, minha mãe, eu vim te buscar. O meu Pai quer que no meu reino tu sejas a rainha dos anjos. E Maria teve febre, a emoção tamanha, e depois desencarnou e subiu. Visitou diversos ambientes da qual ela participou, orou junto aos sofredores, visitou Judas, assegurou-lhe um corpo novo para que pudesse vencer o ânimo violento, ou seja, uma nova oportunidade de vir ao planeta, como assim veio, como Joana d'Arc, com uma grande missão. E aí nós temos, né, esse grande carinho pelo Espírito Maria de Nazaré, que cuida de cada um de nós, que é nossa Mãe Excelsa. Esse momento do Ângelus, do pôr do sol, das orações feitas aos espíritos sofredores, dessa união de mentes pelo bem maior, já acontecia com os essênios, que todas as vezes, no momento das 18 horas, nessa proximidade, eles faziam preces, em todos os ambientes em que se encontravam, faziam preces para auxiliar na harmonia do ambiente, a fim de colaborar com a vinda de nosso amado Mestre Jesus. Maria de Nazaré, ela tem uma missão muito especial, que é cuidar dos suicidas. Ela zela por cada um, tem diversas frentes de trabalho, ela dispõe de muitos servos, os servos de Maria. Então, ela auxilia muito essas pessoas, porque só um grande coração de mãe para acolher um filho errante em tamanho sofrimento e perturbação, e ela os auxilia com muito carinho, com muito amor. Muitas pessoas falam das tragédias que é o indivíduo recorrer ao suicídio, mas eu lhes digo que o amparo de Maria de Nazaré, dos espíritos nobres que auxiliam nesse grande trabalho, é tamanho, a providência é tamanha, que o amor sentido faz com que esses espíritos se sintam fortalecidos a fim de lutar para vencer e superar as dificuldades impostas a eles mesmos ao buscar a porta falsa do suicídio. E algumas características de Maria, eu gostaria de ressaltá-las para encerrar a nossa fala, que ela é uma mulher de uma coragem extrema.
não é? Diante das diversas situações, sempre demonstrou confiante, firme e declarava que era a serva do Senhor. Então, quantas perguntas foram feitas a ela, quantas ameaças essa mulher sofreu, quantas dificuldades vivenciou, mas não se abalou, não se perturbava. Havia uma sofisticada capacidade de reflexão. Quando o anjo Gabriel disse a ela que seria mãe do Salvador, ela disse: como se eu não coabitei com nenhum homem? Então, refletia cada situação. Quando era interrogada no Sinédrio, questionava sobre as hipocrisias da maneira mais suave, verdadeira e objetiva, e falava do Senhor. Um discurso dela que incomodou muitos sacerdotes foi quando eles falaram que gostaria que esse Messias viesse com a mesma sabedoria de Salomão. E Maria respondeu que Salomão, com toda a sua sabedoria, não tinha condições de ser o seu auxiliar direto. Não tinha. Para que possamos observar o tamanho da grandeza de Jesus. João Batista também ficou surpreso com a presença de Jesus. Eu que deveria ir até você, e você vem a mim. Que também ele era um essênio, uma surpreendente habilidade de raciocinar de maneira sintética e uma autoestima extraordinária. Então estamos falando do grande espírito Maria de Nazaré. Muito há para nós aprendermos e buscarmos sobre ela, porque a história ainda não conhece essa realidade desse grande espírito que traz essa missão nobre de cuidar de cada um de nós. E eu convido que possamos fazer as nossas preces voltadas a ela. Sugestões que trago com relação às discussões mínimas, diminutas que nós trouxemos, há muitas informações, mas tive que me deter a poucos detalhes. O que foi me trazendo aqui a lembrança é que vocês podem procurar mais informações, melhores leituras, mais dados na obra Maria de Nazaré, do espírito Fernando Miramês, aquele jovem rico de outrora. O homem mais inteligente da história, de Augusto Cury. Maria de Nazaré, Relatos do Evangelho, de Roque Jacinto. E Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco. Muita gente tem medo desse livro, mas esse livro é incrível por conta de tamanhas informações e o quanto a divindade é zelosa por cada um de nós. E vossos jovens profetizarão os bastidores dos crescentes casos de suicídios, de Adeilson Salles e Ivone Pereira do Amaral. Para nós concluirmos a nossa fala em gratidão, eu gostaria de fazer uma prece. A prece pelos suicidas. Ó Santíssima Maria de Nazaré, queremos unir a nossa oração aos teus cuidados de Mãe excelsa, em favor de todos os que pensam no suicídio. Que o nosso pensamento de paz e afeição pelos sofredores chegue como um reconforto aos desatinados da vida. Sabemos que és nossa guia e que cuidas da humanidade sofredora com os extremos de uma mãe. As leis imutáveis do Criador devem ser respeitadas, pois são preceitos de felicidade plena e que levam à perfeição. Desviar-se dessas leis sublimes é evitar a plenitude do amor. Não existe condenação eterna, porque Deus é justiça e bondade indescritíveis. Vós, Mãe Santíssima, escrava por excelência do Pai Maior, ajuda-nos a também servir aos sofredores, a começar pelo poder da oração, cujo sentimento nos faz chegar ao teu afeto. Aos que escolheram a porta falsa do suicídio, rogamos o lenitivo da paz e da esperança, pois o acolhimento há de chegar. A nenhum filho nosso Senhor desampara, mas não há como desviar-se das implicações das próprias escolhas. Compartilhamos a nossa comiseração aos nossos irmãos que agora sofrem. Confiamos na oportunidade destinada a cada um na reeducação e na retomada da rota do bem ensinada por Jesus. Que o perdão seja o recurso do refazimento. Obrigado, Mãe Santíssima, por tamanho esforço em favor dos desventurados pelo autocídio. Assim seja. Quero lhe agradecer pelo carinho da sua atenção e te convidar a estudar, a pesquisar mais sobre
o grande Espírito Maria de Nazaré, pois as colocações que fiz aqui são mínimas, mas são de coração. Agradeço a você pelo seu carinho e pela oportunidade de estarmos juntos nessas discussões. Muita paz e que o grande Espírito Maria de Nazaré seja contigo.